Você sabia que não está na Bíblia o jargão "a unção que você honra é a unção que você atrai"? Esses e outros jargões, outras frases que têm sido ditas nas igrejas, algumas são temas de mensagens, são ensinos centrais, às vezes são temas de livros que são ditos, feitos campanhas, mas que não são conteúdos bíblicos, não faz parte do evangelho. E nós vamos tratar de alguns aqui, e alguns você vai se surpreender. Fica aí até o fim, nós falamos aqui sobre temas relacionados à questão do abuso religioso, de mais lideranças religiosas e de uma igreja saudável, um contraste, né, entre uma igreja que tem um ambiente tóxico e de uma igreja que tem um ambiente saudável. Então, veja se você já ouviu coisas como essa daqui. O que o pastor faz com o dízimo, as ofertas, está entre ele e Deus. Eu simplesmente daria o valor e o pastor tem que prestar contas somente a Deus. Isso é um ensino muito comum nesses dias, as pessoas querem lavar as mãos com isso, né? Eu entreguei ali o dízimo e se o pastor fez algo de errado, eu não quero nem saber, ele só presta contas a Deus. Esse é um falso ensino. O pastor ele tem que prestar contas, tanto para as autoridades quanto para a igreja local, para as autoridades da igreja também. O pastor ele é uma pessoa que não está acima de todas as outras, ou acima das regras, acima dos regimentos da igreja, ou acima das leis. O pastor ele tem, como qualquer outra pessoa, prestar contas, sim. Então, as ofertas que são entregues, o dízimo, você, como membro de uma comunidade local, você tem que ter responsabilidade sobre a administração daqueles recursos, ver se eles vão chegar no seu destino, ver se eles estão sendo bem empregados. Então, isso não é uma mensagem bíblica. Acima do pastor não é somente o Senhor está acima do pastor, porque senão ele vai dizer que ele só presta contas a Deus. Não é isso. Ele presta contas à sociedade, à autoridades, a vocês, à comunidade local, aos seus superiores. Então, não isenta os membros da igreja de saberem o que está sendo feito com os recursos da igreja local. É até um papel cristão que isso aconteça. Outro item é o que eu mencionei aqui primeiro, né? A unção que você honra é a unção que você atrai. Há variações dessa frase, né? Então, o ensino é que se você honrar algum líder muito poderoso, próspero, cheio de unção, então você vai receber essa unção de volta. Essa não é uma mensagem bíblica, não, muito menos é um versículo bíblico. Alguns vão dizer que é uma coisa ali meio Elias e Eliseu transferindo a capa, mas isso não é um conteúdo do Evangelho. A unção que nós recebemos, ela vem do nosso Senhor, de Deus, né? Do santo é que vem do nosso Deus que é poderoso, que vem toda a unção que nós recebemos. Não buscamos unção de pessoas, nós buscamos a unção que a única fonte de unção é Deus. Isso é semelhante, né, à questão da paternidade espiritual, que também não é um ensino do Evangelho, essa paternidade espiritual em que a pessoa vai herdar a unção, vai herdar a prosperidade. Então, se você quer ser como ele, você tem que honrá-lo. O efeito que isso causa no final das contas é que a pessoa que está tentando honrar o líder religioso dela, ela está presenteando, homenageando, fazendo serviços, bajulando. Então, no final das contas, esse falso ensino da honra, da forma como está se popularizando hoje, no final uma forma de você servir a um líder religioso que está ali te ensinando a você obedecer a ele sem reclamar. Outro item é visão, mas visão gera divisão. Sabe que essa questão de uma igreja local ter uma visão, isso não é um conteúdo bíblico, isso não é uma ordenança bíblica. Cada igreja local tem que ter uma visão, aquele pastor tem uma visão. Às vezes esse termo visão pode se confundir com uma visão mística, né, de uma profecia, e alguns até contam, né, histórias assim que tiveram uma visão fundadora da sua igreja local ou que tiveram um chamado extraordinário. E aí ele estabelece uma visão que geralmente são modelos de crescimento de igreja,
E se a pessoa discorda dele, ele acaba usando esse argumento. Visão mais visão gera divisão. Aí que tem o risco do seguinte, a gente é suscetível a rimas. A rima parece que é uma coisa que é verdade, né? Se rimou, parece fazer algum sentido, isso causa um efeito assim no nosso cérebro. Então, visão mais visão gera divisão, isso não é uma mensagem do Evangelho, isso não é bíblico e isso não está correto. Nós temos que ter ali a diversidade de pensamentos na igreja local, respeitar as opiniões. Todos nós nos unimos ali na cruz de Cristo, mas há detalhes que há divergências e a maturidade está em saber conviver com isso, saber lidar bem com isso e respeitar, até mesmo quando a opinião diverge do pastor. Nós não divergimos na nossa crença no Senhor, no arrependimento dos pecados, tudo aquilo que é central, mas há elementos sobre, por exemplo, a cor que vai pintar a igreja, em que pode haver discordância, pode haver uma votação, pode haver umas explicações melhores sobre o que fazer com aquilo, mas maus líderes religiosos ficam irados quando são questionados, quando discordam deles, e eles acabam usando esses argumentos que não são bíblicos, né? Esse termo, inclusive, visão, ele é muito comum no meio empresarial. Então, se a igreja é administrada como uma empresa, ela pode ser que ela tenha essa ênfase, né, que a gestão de empresas faz, missão, visão, valores, e aí você estrutura a empresa com diversas ferramentas. Isso está correto dentro das empresas, mas na igreja, a forma de organizar a igreja tem que entender que ali é o corpo de Cristo, que ali é uma comunidade local, que é uma comunidade de fé, é outra pegada, né? Outro elemento que as pessoas falam muito assim desses jargões, né? O cristão deve dar primícias ao pastor, que é o sacerdote. Olha, nós somos cristãos evangélicos, então para a gente há o sacerdócio universal do cristão. Todo cristão, ele é considerado um sacerdote. Deus nos fez sacerdote e reino e sacerdote, né? Então, nós somos sacerdotes. O nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há essa coisa das primícias serem dadas a um sacerdote numa comunidade cristã, porque já não há mais esse sacerdócio do Antigo Testamento, como o povo judeu. Então, para nós cristãos é diferente. Nós temos a nossa ligação com Deus através somente de Jesus. E você dar primícias a um sacerdote, você vai dar para quem? Um vai dar primícias ao outro. Isso não é uma ordenança para o Novo Testamento, para nós cristãos. Haviam diversas ordenanças de contribuições, de ofertas e sacrifícios e impostos que eram dados porque existia uma tribo dentre os judeus que cuidava do templo e eles viviam em função daquilo, e então haviam diversas formas de contribuir com eles para que eles tivessem subsistência, para que sustentasse o templo, as famílias. A dinâmica para nós cristãos é diferente. Então essa ordenança aí que está sendo resgatada, uma coisa mais judaizante, né, de trazer característica judaica para a igreja cristã, isso não está correto para a nossa fé cristã, de você pegar o teu salário, dividir ele em 30 dias e então você entregar no paletó do pastor, para o seu líder. Isso não está correto, não é bíblico que seja assim. Vamos para outro? O pastor é seu pai espiritual, já dei uma pincelada aqui, né? Não existe paternidade espiritual. Você pode ver até os apóstolos chamando filhinhos de uma forma carinhosa os leitores das cartas, né? Aqueles que estavam recebendo. Isso é comum nos nossos dias ainda, né? Chamar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é comum os jovens chamarem as mães dos seus amigos de tias, ou você chamar uma pessoa muito mais jovem de filho, ou então o idoso chamar os mais jovens de netos. Mas também pode ser considerada a questão de um apóstolo chamar alguém que eu gerei na fé, fazendo essa analogia, né? Eu gerei ele na fé, ou seja, eu preguei para ele, ensinei o evangelho a ele,
e ele se tornou uma nova criatura. Então, essa gestação a gente faz através do ensino da fé, mas não há a paternidade espiritual. Você considerar líderes religiosos como pais espirituais. Isso foi proibido por Jesus. Jesus ele diz que no mundo a ninguém chameis pai, um só é vosso pai que está no céu. Você fazer a analogia que se possa fazer, né? De ter gerado alguém na fé, ou então imagina aí um professor que gerou alguém ali num conhecimento ou nas artes marciais. Ele pode fazer essa analogia de gestação, né? Mas a paternidade espiritual, como você gerar ela, a pessoa de fato, né? No milagre do novo nascimento, nós nascemos de novo no Espírito, né? É um milagre feito pelo Espírito Santo nos tornarmos nova criatura. E Jesus proíbe você chamar líderes religiosos superiores de pais espirituais. Um só é vosso Pai que está no céu, né? E esse ensino da paternidade espiritual faz com que uma comunidade inteira fique considerando o líder da igreja um pai. E então você acaba tendo que oferecer a ele todas as honras que você daria a seu pai. Toda a dedicação, toda a honra do mandamento, honrar pai e mãe. E esperando dele, semelhante à unção que você honra, à unção que você atrai, esperando dele uma herança espiritual, que é as bênçãos que um pai pode te dar. E aí fica uma coisa bem infantilizada, essa relação com o líder espiritual. Então, vamos ter a maturidade de separar as coisas, de entender quando algum apóstolo chama de um filho na fé, que é muito diferente desse ensino da paternidade espiritual que se diz hoje. Então você não pode ter um líder religioso que você o chame de um pai espiritual. Nossa paternidade espiritual ela está toda concentrada no nosso Deus. Não substitua essa paternidade espiritual de Deus que te adotou como filho por nenhuma pessoa. Vamos lá? Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Isso também não é uma ordenança bíblica, isso não é Novo Testamento, isso não é um texto bíblico. Cobertura espiritual não existe para nós cristãos. Isso também é uma forma de você ter que se sujeitar a uma liderança religiosa que te impõe diversas atividades, regras, e se você reclamar, ele diz que vai tirar a sua cobertura. E quando você pensa em sair, por exemplo, no caso de um abuso religioso, né, de falsos ensinos, de uma liderança narcisista, você acaba ficando com medo de sair e ficar sem a tal cobertura espiritual e ficar vulnerável aos espíritos malignos. Isso não existe. Quem te cobre, quem te protege é o Espírito Santo. É a proteção que o Senhor envia seus anjos da ordem a seu respeito para te guardar. A proteção, ela está aí. Então não há essa cobertura espiritual dada por uma pessoa. Ele não tem essa capacidade de ficar intercedendo e zelando por você dessa maneira. Então requer maturidade nossa para que nós tenhamos uma vida de santidade, vida devocional, de relacionamento com Deus, de busca por essa proteção espiritual que quem vai te dar é o Senhor. Ou seja, muitos desses itens podem te infantilizar, te deixar um imaturo na fé. E agora o esforço é que você tenha maturidade na fé. Nós temos diversos outros itens que são ditos nesses dias. Se você gostou do vídeo e quer ouvir mais sobre algumas mensagens e jargões que são usadas hoje como se fosse um conteúdo bíblico e não são, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha e vamos fazer com que esse vídeo aí chegue a mais pessoas. Um grande abraço e Deus te abençoe muito. Valeu!